Então, para a gente dar continuidade hoje, eu vou falar aqui sobre a força transformadora do querigma na nossa vida e também na nossa história. O querigma revela a face bondosa de Deus. Na cruz estão o Pai, que entrega o Filho, e o Espírito que jorra do lado de Jesus para a humanidade. Na ressurreição, é o Espírito quem atua e revela o desígnio benevolente do Pai ao ressuscitar o Filho. No querigma se comunica a Cristo, Filho de Deus, feito homem, morto e ressuscitado, que comunica da parte do Pai a vida nova no Espírito. Tem, pois, dimensão trinitária. O mistério da Páscoa de Jesus demonstra todo o amor de Deus, que é amor. O querigma é o anúncio do amor de Deus manifestado de forma maior em Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 15, 3 a 5, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Não, ele apareceu também primeiro às mulheres, depois a Pedro e João, e depois aos 12 e assim por diante, né? A gente sabe desse texto bíblico e a gente não pode esquecer, e principalmente nós mulheres, né, que somos aí quase 100% na vida da igreja e na vida da comunidade. Eu esqueci desse detalhe aqui no texto. Então, mulheres, ele apareceu primeiro pelo anjo através para Maria, né, mulher. Apareceu a Pedro, a João, depois aos 12. 1 Coríntios 15, 14. Se Cristo não ressuscitou, então nossa proclamação é vazia e vossa fé sem sentido. Em outras palavras, para a fé cristã, a ressurreição de Jesus tem significado fundamental e isto constitui a base. É pela ressurreição que a gente está aqui. O paradigma, o modelo para o anúncio do querigma é a pregação apostólica, no início da igreja, como apresentam os Atos dos Apóstolos. Por isso que eu pedi para vocês que agora vocês ficam aí de férias até na próxima etapa, né? E aproveitem para ler os Atos dos Apóstolos. Desse modo, o querigma é o anúncio da chegada do reino de Deus na pessoa de Jesus, realizando o ideal da justiça ardentemente desejado pela humanidade. A humanidade esperava alguém que pudesse trazer de volta vida a essas pessoas, e Jesus veio para isso e agiu com justiça e misericórdia junto com os pobres, como a gente viu ontem no filme. Perguntar pelo querigma é mergulhar no anúncio da fé cristã. É um mergulho, um aprofundamento naquilo que os apóstolos anunciaram logo após a ressurreição de Jesus, cheios do ardor do Espírito Santo, que lhes explicara todas as coisas conforme a promessa do Senhor antes da sua Páscoa. Impelida pelas maravilhas ocorridas em Jesus, revelação do amor de Deus pela humanidade, trazendo a salvação à comunidade cristã primitiva. Foi se desenvolvendo, unida na oração, na fração do pão, no ensinamento dos apóstolos e na comunhão fraterna. Isso nós encontramos em Atos 2, 42 a 47, como viviam ali os primeiros cristãos. E o querigma retoma essa vivência aí dos primeiros cristãos. Sei muito e muito bem que peso tem a cruz, mas sim eu sei também que força tem Jesus. Conheço a humana dor, sofrer eu já sofri, mas graças ao bom Deus eu nunca
nunca desisti, eu nunca desisti de crer e de esperar. Fiel permaneci e sem desanimar, e vou até o fim, mantendo a mesma fé. Eu tenho alguém por mim, Jesus de Nazaré. Um dia, o medo vai passar, a dor vai passar, a solidão vai passar, o desespero vai passar. Um dia, a tristeza morrerá, a doença morrerá, a deficiência, a deformidade e a ansiedade morrerão. A guerra morrerá, o ódio morrerá. Um dia, a morte morrerá. E todos nós viveremos novamente, graças a Ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, para que tenhais plena certeza de que eu, o Senhor Deus, visito o meu povo nas suas aflições. Não temais, pequeno rebanho. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
No finalzinho de hoje, eu vou abrir para uma partilha, mas agora a gente vai dar continuidade aqui, e eu gostaria que vocês pegassem Atos 8, 26 a 39. Atos 8, 26 a 39. Antes da gente ler essa leitura, gostaria de chamar a atenção para esta imagem que vocês estão vendo aí, que eu compartilhei. É a imagem deste texto do Felipe e o eunuco. Eu quero lembrar que o anjo de Deus diz a Felipe: prepare-se e vá. Então, assim, não vá de qualquer maneira. Primeiro você prepara, e daí você vai. E desce. Então, ele disse para Filipe para descer. E Filipe, então, levantou-se. Vamos prestando atenção nessas palavras. O eunuco, que vai dizer o texto aí, ele era um eunuco da Etiópia, ministro de Candace, ministro da rainha de Etiópia, administrador geral do tesouro. Então, ele era uma pessoa que tinha uma certa posição aí na sociedade por ser administrador geral do tesouro, por ser ministro da rainha da Etiópia e por ser uma pessoa que estava ali nesse meio diferenciado. Ele foi a Jerusalém em peregrinação e ele voltava então para casa. Ele ia sentado no seu carro e ele lia o profeta Isaías. Era uma pessoa que tinha alguma instrução também, porque estava lendo o profeta Isaías. E o Espírito, então, fala para Felipe: aproxime-se desse carro e o acompanhe. Felipe deve ter se aproximado. Felipe correu, ouviu e perguntou: você entende o que você está lendo? Aí o eunuco responde: como posso entender se ninguém me explica? Olha o anúncio aqui. Você entende o que você está lendo? Mas como é que eu posso entender se ninguém está me explicando? E aí o eunuco diz para Felipe subir e sentar junto com ele. E o eunuco diz: por favor, explica para mim essa coisa que está acontecendo aqui, que eu não estou entendendo. Porque aquilo que estava falando ali era sobre a pessoa de Jesus, que depois a gente vai ler no texto, né? E o eunuco diz: me explica. E Felipe foi explicando a partir da necessidade que o eunuco tinha de conhecer aquilo que ele estava lendo. E, a partir daí, Felipe anunciou para o eunuco a pessoa de Jesus. E, nessa conversa, possivelmente, o Felipe tenha falado da questão do batismo. E aí, quando chegou num lugar que tinha água, o eunuco disse: aqui existe água. O que impede que eu seja batizado? E aí, então, Felipe diz para ele: bom, se você acredita, mas é preciso acreditar de todo o seu coração. E aí, Felipe acreditou e Felipe foi batizado, e nós vamos dar sequência depois no texto, nessa história aí. Então, Atos 8, 26 a 39. Eu vou parar de partilhar para a gente poder se olhar aqui na telinha também com a Bíblia, né? Atos 8, 26 a 39. Senhor falou a Filipe dizendo:
Quem quer ser o anjo? Quem quer ser o eunuco? E quem quer ser o Filipe? E quem quer ser o espírito? Eu vou fazer a narração. Quem quer ser o anjo? Eu quero fazer o Felipe. Tá, Felipe, Ingrid. O eunuco, Eu posso ser o eunuco. Alice. O anjo, Posso fazer o anjo. obrigada. Quem quer ser o espírito? Quem pode ser o espírito? Eu posso ser o espírito. Ok, então vamos lá. Se tiver mais coisa, a gente busca aí com vocês. Então, iniciação cristã. Esse é um texto fundamental também para a gente entender qual é a nossa missão enquanto catequista. Tá? Então, vamos lá. As pessoas que vão me ajudar a ler, pode manter os microfones, eu acho que ligado, né? O Senhor falou a Filipe dizendo: Prepare-se e vá, por volta do meio-dia, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o caminho que está no deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia. Ele era administrador geral do tesouro dela. Tinha ido a Jerusalém em peregrinação e estava voltando para casa. Ia sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te para perto deste carro. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Você entende o que está lendo? O eunuco respondeu: Como poderia, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta. Marcos, pode ler para nós? Ou você não está com a Bíblia aí? Não está com a Bíblia. Tá bom, eu leio. Ele foi levado como ovelha ao matadouro. Como um cordeiro perante o seu tosqueador, ele ficava mudo e não abria a boca. Eles o humilharam e lhe negaram a justiça. Quem poderá contar seus seguidores? Porque eles o arrancaram da terra dos vivos. Então eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então, Filipe foi explicando e, tomando essa passagem da Escritura como ponto de partida, anunciou Jesus ao eunuco. Continuando o caminho, chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe disse: Ai, peraí, me perdi. 37. É que o meu é um pouco diferente, ó. E mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água. Está no 37? O meu 37 só tem um número, não tem nada de fala aqui. É outra edição. 37 diz assim, ó, Filipe lhe disse: é possível se você acredita de todo o coração. O eunuco respondeu: Deixa eu ver, a minha também é diferente. O eunuco não viu. O meu também é diferente. O eunuco mandou para... Pode ser diferente, diz aí.
Ah, o eunuco não ouviu, mas ninguém prosseguiu a sua... Eu não tenho essa parte ali. Então, deixa eu ler. Filipe lhe disse, deixa eu começar lá o pedaço. Então o eunuco disse a Filipe, aqui existe água. O que impede que eu seja batizado? Filipe lhe disse, é possível se você acredita de todo o coração. O eunuco respondeu, eu acredito que Jesus Cristo é filho de Deus. Então o eunuco mandou parar o carro, os dois desceram junto às águas e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito arrebatou Felipe e o eunuco não o viu mais. Então prosseguiu sua viagem cheio de alegria. E Felipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Gostaria que vocês retomassem esse texto e, a partir desse texto, vamos fazer uma conversa aqui, né? O que chama a atenção, o que isso tem a ver também com o querigma, o anúncio, com a nossa catequese, enfim. Umas 3 pessoas, vamos ouvir falando aí depois, mas primeiro vamos retomar em silêncio. Relê. Irmã, apenas repete para nós ali os versículos 37 ali, que eu quero anotar que na minha Bíblia também não tem. É possível se você acredita de todo o coração. Felipe que disse isso, né? O eunuco respondeu, eu acredito que Jesus é filho de Deus. Antoninha levantou a mão, pode falar? Eu gostaria de comentar o 37, o versículo 37, quando Felipe perguntou para ele se você crê de coração. Porque quando a gente pede o batismo a uma criança, nós somos responsáveis por ele, por essa primeiro mandamento, né? O primeiro sacramento que a gente tem. Então, se eu acredito, eu quero meu batismo. Porque não só batizar e correr, mas caminhar junto com o afilhado, junto com o filho, para poder haver o anúncio em família e partir para a comunidade. Então, eu acho esse versículo ali muito importante, uma responsabilidade do primeiro sacramento. Obrigada. Obrigada. Maristela? Eu, irmã, quero falar um pouco sobre uma vivência que eu tive sobre o batismo na iniciação da Eucaristia, né, que é a etapa que eu estou trabalhando. Então, eu queria que as crianças vivenciassem e lembrassem um pouco, lembrar, não vão lembrar, porque eram bebês, né? Então, eu propus a elas que elas trouxessem algo, um objeto, ou roupinhas, a história do batizado delas. Para eles foi muito significativo, sabe? Eles trouxeram as roupinhas, sapatinhos, trouxeram a lembrança do batismo, a vela, o nome dos padrinhos, alguns não sabiam a data que tinham sido batizado, em que momento, quantos meses tinham, se já tinham mais de meses. Então, assim, para mim marcou, porque foi muito significativo, tá? Porque como a gente é muito bebê, quando a gente é batizado, a gente não lembra de muitas coisas. Trouxeram álbuns de fotos, gravamos áudios, foi muito significativo, sabe?
Então, foi agora que teve esse texto aqui da Bíblia, eu lembrei que para eles essa vivência, acredito que eles não vão esquecer nunca, sabe? Foi muito legal, assim, demorou mais de uma catequese, porque como é 1 hora só, né? Então, eu tive que fazer mais que uma. Alguns não tinham trazido, porque assim, os pais não ajudaram, de repente, quando viram que os outros trouxeram, eles começaram a se interessar e a pedir para os pais para que trouxessem também. Daí eu postei no grupo dos pais, os áudios, as fotos, foi muito legal, tá? Eu lembrei a hora que foi lido o texto, né, sobre o significado do batismo, né, na vida das crianças, na nossa própria vida, tá? Era isso, daí. Obrigada, Maristela. Experiência muito bonita, com certeza, né? Vladimira. Bem, o texto é maravilhoso, né? Eu me encanto, eu adoro ler e dei bem as minhas, que nem eu digo, são inspirações divinas na hora que você está lendo. E foi o que, mais ou menos assim, eu consegui captar nessa passagem do Atos dos Apóstolos ali, da conversa, né? Do Filipe com o eunuco. Então, às vezes, Deus nos usa como instrumentos. E tenho certeza que cada uma de nós, das pessoas que trabalham por esse reino, que estão aí nessa caminhada, então a gente tem que ser tomada de coração, de corpo, de alma. No momento, lindo isso que a Maristela comentou aí. Então, são inspiração que vem para nós. E a gente deve acreditar nessa inspiração, que muitas vezes parece difícil, né? Mas o propósito maior, é o amor, é a felicidade, é a alegria de estar. Você ficou feliz, Maristela? Os pais ficaram felizes e as crianças também, porque Deus prepara o melhor para nós. Muitas vezes é nós que não enxergamos esse melhor dentro do pior. Gratidão. Obrigada. Gratidão. Eu posso falar? Sim. Eu li o texto de ontem, né, dos Hebreus, e fala muito da nossa fé. Todo ele, né? Trazendo exemplos. E esse texto também fala da fé. Por exemplo, Felipe, veio uma intuição, um anjo que soprou no ouvido dele, e ele não sabia quem era. Mas ele foi, ele acreditou. E aí ele foi seguindo todas as orientações, e ele foi um instrumento nesse momento, né? Ele foi assim, como é que pode dizer, uma ponte, né? Entre Deus e o Emaú, como é que chama? Eunuco, Eunuco. Que quer dizer uma pessoa, eunuco quer dizer uma pessoa que está ali, né? Cuidando, que administra, que cuida da rainha, etc. Então, eu peço, assim, eu desejo que Deus converse comigo, que eu possa ser um instrumento, assim, né? Por isso, na hora eu pensei, eu quero ser Felipe. Agora eu entendi por quê. Porque eu quero ser um instrumento, alguém que possa estar fazendo essa ponte. Então, levar os catequizandos até Deus, fazer esse querigma para outras pessoas que precisam, né? Desse anúncio. Então, que eu possa ser, assim, esse instrumento, né? Como foi Felipe, foi uma ponte que levou o eunuco ao batismo, apresentou ele a Jesus, né? Então, assim, eu achei muito legal esse texto e eu acho que é um reforço para a minha fé, assim, que eu continue acreditando e que eu esteja atenta a esses sinais, a esses anjos que vêm falar, né, conosco. Então, é isso, assim, mais ou menos, tá? Não sei se vocês compreenderam. Ótimo, obrigada, sim, compreendemos. Eu vejo assim no texto, o verdadeiro sentido, né, do querigma está aí. Porque se não houvesse o anúncio para o Filipe, ele não teria compreendido, não teria entendido. E eu lembro assim de situações nossa do dia a dia onde catequistas, né, que às vezes acham que somente com o roteiro, somente com os subsídios em mão, eles conseguem trabalhar,
né? Anunciar. E a formação, nós precisamos, em primeiro lugar, nós, catequistas, precisamos do querigma para nós, para a gente poder anunciar para os outros. Então, o texto ele traduz realmente a necessidade do querigma e que ele seja constante, né? Sempre, sempre, sempre anunciando para a conversão. Obrigada. Silvia, Camila e Thelma. Vocês me fizeram lembrar agora, né, com essa passagem, de duas situações que eu vivi com catequizandos de Eucaristia e pré-crisma. Né? É o meu 4º ano aqui em Campos Novos, e daí eu peguei uma turma que uma catequista acabou desistindo na hora, e ia antes nos encontros, e aí cada um que ia chegando, eu dava um beijo e perguntava, como é que você tá? Como é que você tá? Aí veio um menino com uma história, assim, né? Eu não vou contar a história. E aí, assim, até hoje ele já fez a crisma no ano passado, até hoje ele me escreve. E uma outra catequizanda que veio num dia que o padre Dino trabalhou com eles, ela chegou na crisma e ela disse assim, irmã, eu quero conversar com a senhora no final do encontro. Eu, tá bom. Né? Então, assim, eu fiquei pensando, pergunta, e quando a pessoa se manifesta, a gente precisa também escutar, né? Como o eunuco explique. E, às vezes, essa escuta, né, do que o... Obrigada. Obrigada, cortou bastante a sua fala, mas a gente entendeu um pouco. Muito obrigada. Silvia, Thelma? Sumiu a Thelma. Rosane? Bom, essa passagem assim também me fez lembrar uma vivência que aconteceu comigo em novembro, no início da catequese. Tinha uma criança aqui, uma menininha, e ela sempre dizia para mim que o sonho dela era participar da catequese, mas ela não tinha idade. Aí, esse ano, ela começou na catequese familiar. Quando ela chegou, a mãe dela é mãe sozinha, né, com várias crianças. E ela, assim, eu perguntei para ela por que ela queria fazer a catequese, né? Se a mãe tinha feito a inscrição. Ela disse, não, a minha mãe não fez a inscrição. Eu quero fazer a catequese, porque eu vejo as crianças que saem daqui todos felizes, e eu queria saber o que eles estão fazendo aqui. Aí eu perguntei para ela, eles estão vindo conhecer Deus, você sabe quem é Deus? Ela disse, não. Daí eu perguntei para ela disse, se a única coisa que eu faço, eu rezo o terço com a minha avó no rádio, da Rádio Cultura, que tem o terço às 6h30, e eu rezo com a minha avó. Mas eu não sei quem é Deus, e eu quero saber o que é isso. Aí aquilo me emocionou e me emociona todas as vezes que eu olho para ela, né? Ela é uma menina, assim, tímida, pobre, triste, com dificuldades, mas ela queria saber quem era esse Deus que as crianças estavam ali. Então, assim, nessas horas, a gente vê o quanto é gratificante a gente estar levando esse conhecimento de Deus, e a gente aprende tanto com essas crianças, né? Eu disse para ela, para quem você reza? Ela disse, eu não sei, eu rezo, mas eu não sei, né? Hoje já ela é um exemplo, né? Ela me ajuda em tudo, trabalha junto comigo ali na igreja cada vez que eu preciso, e ela é muito, muito, muito especial para mim. Era isso. Olha quanta experiência bonita aí, a partir de uma leitura também muito significativa para nós, né? Então, Eu só queria dizer que no texto ali do capítulo que nós estamos lendo, aparece 2 vezes a palavra levantar, né? Levantar. E esse levantar, levanta-se,
não é postura física. O verbo está ali no original grego, é o mesmo de ressuscitar. Então, quando o Espírito Santo, né, é Deus falando a Filipe, ele não simplesmente diz para ele sair do lugar onde ele estava e ir. É para ele ir com a força do ressuscitado. E o querigma é isso, é a força do ressuscitado. E ele vai e anuncia a boa notícia. A boa notícia. Não é a má notícia, é a boa notícia. Que não é um conjunto de ideias, mas é uma pessoa. É Cristo Jesus, aquele do qual o eunuco já estava lendo. Né? Então, queria fazer essa fala. E esse versículo 37, que em algumas traduções não está presente, é por conta dos originais que a tradução que vocês têm pegou. Então, por exemplo, se a tradução pegou dos originais em francês, que é uma tradução da tradução, ele não vai ter o versículo 37. As Bíblias que pegam do original grego, então essa tem o versículo 37, tá bom? Só para a gente não ficar assustada, minha Bíblia está falhada. Não, não está. Ela é só por causa da diferença das origens do texto na tradução. Vou ouvir a Valéria, daí a gente segue aqui a nossa apresentação. Enquanto isso, eu vou apresentando, Valéria. Então, daí ela estava falando sobre os catequizandos dela, né? A minha primeira turma que eu peguei foi uma turma de Crisma, e eu colhi os frutos dessa turma também. Né? Hoje nós temos aqui no grupo a Gabriela, né, de Oliveira, que ela foi minha catequizanda, crismou junto, né, comigo, e depois da crisma ela pediu para mim que ela queria continuar com a catequese, queria acompanhar, E hoje nós duas conduzimos juntas, né, uma turminha, né, fizeram a Eucaristia semana passada, retrasada, e ela me ajuda na catequese, e hoje está aqui com a gente na escola. Que lindo. Quanta experiência bonita, né? Obrigada aí pela partilha aí de todas e todos vocês. Então, depois vocês podem aprofundar mais esse texto, que ele é belíssimo, né? Traz diversas coisas boas aí que a gente pode aprofundar. Deixa eu ver aqui. Nós vamos lembrar aí dos discípulos de Emaús. Em todos os lugares devemos estar abertos ao encontro com Cristo, pois ele mesmo diz: eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. E esse encontro aí com Jesus Cristo, ele se dá no dia a dia, no cotidiano. Este encontro com Jesus deve modificar nossas vidas, como vemos no exemplo dos evangelhos, em que todo aquele que segue Jesus possui uma vida nova ou sofre uma transformação. Temos pescadores que se transformam em pescadores de homens, adúltera que não é julgada, samaritana que não terá mais sede, pessoa com deficiência que andam, cegos que veem, eunuco que entende a palavra e pede para ser batizado, presos libertados, e a gente poderia abrir aqui para muitas outras situações de transformação aí na vida das pessoas. Quando Jesus cruza o caminho das pessoas, inquieta-lhes o coração, faz com que floresça os melhores sentimentos que cada pessoa pode ter. Por isso que ele encontrou aí Zaqueu, né? E Zaqueu disse, vai devolver 2 vezes a mais aí. Então, esse amor, esse serviço, essa entrega e esse arrependimento. Conhecer Jesus é o melhor presente que uma pessoa pode receber. E aí a gente sente isso como importância, né? Como eu falei aí já nesses dias, da herança que a gente recebeu dessa fé.
Hoje as pessoas vão perdendo tudo isso, né? Então, conhecer Jesus é o melhor presente. Se você quer dar um presente a uma pessoa, por que não dar uma palavra, um texto bíblico que naquele momento vai fortalecer a vida da pessoa, um salmo que pode ajudar ela a fazer uma caminhada melhor, enfim, né? São presentes que a gente também pode oferecer. Porque ele veio para salvar, curar, libertar, perdoar e agir na vida das pessoas que vierem a aceitar o convite de estar com ele e de segui-lo. E Jesus é aquele que se arrisca para buscar também a ovelha perdida e a acolhe em seus braços com ternura, com carinho e com proximidade. Os discípulos de Emaús mostram como aconteceu a transformação após o encontro com Jesus, fazendo os missionários. Os pés desses discípulos se colocaram aí a caminho. E esse texto, então, dos discípulos de Emaús, lembra a todos nós, catequistas, que já tivemos momentos difíceis também, tivemos momentos escuros, tristes, ficamos pensativos, sem horizonte, sem esperança, enfrentando a escuridão da vida. Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca passou por esses momentos de às vezes, perder a esperança, de, às vezes, parecer que está tudo escuro e que a vida não tem mais sentido. Assim andavam os discípulos de Emaús, e com Jesus eles se transformaram, né? Os olhos deles, que eram cegos, passaram também a enxergar e eles se tornaram missionários. Mesmo diante de tudo isso, continuamos a ser amados e Deus nunca nos deixará de amar. Isso é importante a gente sentir e a gente perceber. E esta é a nossa esperança. Caminhemos adiante com esta esperança, porque Ele sempre está conosco em seu Filho. O Pai sempre está conosco em seu Filho. É caminhando que se faz o caminho. O caminho não está pronto, a gente não sabe tudo. Temos que ter essa certeza também que Jesus está sempre ao nosso lado para nos dar esperança, para aquecer o coração e nos dizer: vá em frente, eu estou contigo, coragem, vá em frente, tenha esperança e não desanime. E Jesus diz para cada uma de nós nesse dia de hoje: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, com ele, tudo se torna mais leve. Depois vamos olhar para a pessoa da samaritana, que teve o um encontro com Jesus no poço de Jacó. Ela nos mostra também como isso aconteceu em sua vida e a tornou missionária, fazendo com que uma cidade inteira cresça em Jesus. Então, ela demorou, dialogou, ficou ali com Jesus, mas depois ela saiu, ela foi ao encontro das pessoas e uma cidade inteira veio ao encontro de Jesus por causa do anúncio da samaritana. E depois, quando esse povo escutou Jesus, eles disseram: agora a gente acredita não somente por aquilo que você disse, mas nós acreditamos porque agora nós vimos, nós ouvimos ele falar. Que belíssimo isso, e que belíssimo que é uma mulher, a samaritana. A igreja e nós precisamos resgatar a questão da mulher na Bíblia. A mulher, ela é vista, e ela é entendida, e ela é escondida no meio dos textos, né? Mas a gente precisa, no nosso dia a dia, também resgatar o quanto as mulheres foram importantes aí na caminhada. A samaritana nos mostra que o encontro com Jesus muda a própria vida e atinge outras vidas. Porque quem descobre essa presença salvadora não aguarda para si, leva a outras pessoas. Deus passa no lugar e no coração de quem menos esperamos. Anunciamos Jesus Cristo, não anunciamos como um fato histórico acontecido há milhares de anos, mas tornando presente em nossa vida essa salvação. E por isso a gente canta Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre,
ontem, hoje, sempre, aleluia. Não dá para cantar todo mundo junto, né? Porque aí vira uma bagunça só. Mas esse canto, né? A gente sempre deve cantar como aquele que vive, que viveu e que viverá em nós. Precisamos também abrir o nosso coração para recebermos uma vida nova em Cristo Jesus, revelada pelo Espírito Santo que se faz presente em nossas vidas. Só assim, a nossa catequese será transformadora de vidas segundo as exigências do Evangelho. Então, o coração, ele se abre por dentro, mesmo que a gente tenha... É a gente que tem que abrir a porta, né, do nosso coração para acolher aí a mensagem. Mesmo que essa mensagem venha de fora, mesmo que essa mensagem entre dentro dos nossos ouvidos, mas nós, né, precisamos dizer, eu quero, é por aqui o caminho, eu acredito, como fez ali o eunuco. A experiência de Deus, que é amor, precisa passar pelo nosso coração e pela nossa ação também, como foi na vida de Jesus, manifestado nos evangelhos, a favor aí das pessoas marginalizadas, como vimos ontem no filme. Leprosos, doentes, mendigos, órfãos, viúvas, estropiados, loucos, possessos, deficientes, mulheres, tudo pessoa que no tempo de Jesus era discriminada, marginalizada, esquecida e colocada muito longe para ninguém ficar junto, e se ficasse era tido como pessoas impuras, né, também. É imprescindível que a iniciação à vida cristã comece pela palavra, o encontro com Jesus Cristo, a conversão, o segmento, a comunidade, a fé, a prática dos sacramentos, o serviço e a missão. Isso tudo resume tudo aquilo que a gente vem falando desde sexta-feira, né? A importância aí da gente também fundamentar o nosso conhecimento na palavra de Deus, buscar conhecer cada vez mais, né? O adulto também deve ser levado em consideração nesse anúncio. Nós, como adultos, também precisamos do querigma. O adulto é chamado a viver a fé e a conversão com o desejo de amadurecer para seguir a Cristo. Essa atitude consiste no primeiro movimento da pessoa ao sentir-se chamado do pecado para o mistério do amor de Deus. O princípio da conversão coincide com o desejo de mudar de vida e relacionar-se pessoalmente com Deus na oração. Então, o princípio de conversão é esse desejo que a pessoa tem de fazer diferente, de mudar de vida. E a gente também, como pessoas aí da vida da comunidade, estarmos atentos a isso. Às vezes a pessoa quer mudar, quer voltar para a comunidade, e às vezes a gente está com a porta aberta, ou com a porta fechada, né? Ou está com a porta aberta, a pessoa entra, vem, mas a gente finge que nunca viu, não conheceu. Então, criar esse vínculo, trazer de volta, acolher bem, com ternura, quem volta depois de um acontecimento difícil que às vezes passa na vida e que todos nós somos sujeitos a isso, né? Ninguém é perfeito, ninguém é tão puro que não tenha aí suas mazelas, suas dificuldades. É momento propício para fazer experiência de fé nas relações humanas com a comunidade eclesial. Então, se a comunidade é acolhedora, mesmo a pessoa passando por diversas dificuldades na vida, que às vezes levou ela a se distanciar de Deus e da comunidade, né, por algumas atitudes cometidas que não condiziam aí com o evangelho, mas se ela volta à comunidade, ela está tentando buscar se reconectar de novo com esse Deus e com a comunidade. Os 2, 37 a 41, é um texto que vem aí depois da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, e que algumas pessoas estavam pensando e dizendo que aquela vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, que todos falavam em língua, que aquilo ali era o povo que estava embriagado.
Aí Pedro, né? Vamos ver que as pessoas que acusaram quem recebeu o Espírito Santo de pessoas embriagadas, agora, após ouvir a pregação de Pedro, sentiram-se apunhalados no coração e perguntaram: irmãos, o que é que devemos fazer? E Pedro responde: arrependam, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo também. Pedro dá uma orientação ali para eles. Por quê? Se a gente for olhar em Atos 2:39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que estão longe, aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, essa promessa do Espírito sobre Maria, sobre os apóstolos, sobre as outras pessoas, ela é também para nós, seus filhos e filhas. Para quem está longe, para quem está perto e para quem o Senhor chamar. Estou recebendo visita aqui na minha sala, vem aqui. Vamos parar um minuto para vocês verem quem está aqui, ó. Vem cá. Tem catequista aqui, tem gente boa aqui, vamos dar um oi, né? Falar de acolhida. Bem-vindo. Ó, não estamos sozinhos, bem-vindo. Olha o povo aqui, gente. Estão vendo aí? Só para dar um oizinho, né, para vocês. Catequistas que vieram aqui e estão dando esse oi. Muito obrigada. Olha, ó, veio tocar, mas não tem violão. Vai lá com o Marquinhos, que eu vou continuar aqui com vocês. Obrigada da visita. Que surpresa. Deixa eu voltar aqui. Então, essa promessa, né, que é para todos nós, e a gente não pode esquecer disso. Os que acolheram a palavra foram batizados, e nesse dia uniram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Então, vai crescendo aí o número de cristãos pelo anúncio que se vai fazendo, pelo anúncio que os apóstolos vão fazendo. Atos 2:47... diz assim: e a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que eram salvos. Porque é diferente de hoje, do momento que a gente vive hoje, onde muitas pessoas já nascem em uma comunidade que já conhece Jesus, que participa da vida da comunidade, que vive, né, a partilha, a comunhão, o ensinamento dos apóstolos, escuta a palavra de Deus, etc. Então, naquele tempo era diferente, as pessoas estavam conhecendo agora que começava, né? Pelo testemunho que Jesus havia dado, pela ressurreição de Jesus que havia acontecido e pelos apóstolos aí que estavam fazendo esse anúncio, né? E a cada dia, então, o Senhor acrescentava pessoas à comunidade. Atos 4, muitos daqueles que tinham ouvido o discurso acreditaram, e o número dos homens chegou a cerca de 5.000. Depois, em Atos 5:14, era cada vez maior o número dos que acreditavam no Senhor, juntando-se a eles homens e mulheres. Então, é muito importante aí essa questão do anúncio querigmático. A quarta conferência de Santo Domingos, ela traz para nós também uma catequese querigmática, enculturada e transformadora. Estou correndo aqui. A modificação central do querigma é que Jesus Cristo é um acontecimento presente e vivo na história e se oferece como salvação para todas as pessoas que aceitam. Mas como é que a pessoa vai aceitar a salvação se ela nunca ouviu falar, né? Aqui, como a gente viu no texto de hoje, né? Como poderão invocar, acreditar, ouvir, anunciar, se nunca ninguém anunciou para ela? Aí a importância, né, de nós catequistas, aí a importância da gente se valorizar também como catequista, né? Às vezes a gente tem essa sensação, mas a igreja não me valoriza, o padre, a freira, enfim, né? Mas a gente se valoriza, a gente sabe que esse trabalho, ele é de extrema importância. Até o Papa, né, ele agora escreveu aí o motu próprio há uns anos atrás, e agora as pessoas estão recebendo aí o ministério de catequista. Que belíssimo isso para a vida e missão e história da nossa igreja e da nossa catequese.
E devemos anunciar Jesus como aquele que inclui e não exclui. Na medida que o aceitamos, os atos salvadores de Cristo nos transformam nele. Ele cura os leprosos, expulsa os demônios, perdoa os pecados, abençoa as crianças, percorre aldeias e casas, prega nas sinagogas, nas ruas e praças, toca os leprosos, conversa com mulheres, com cobradores de impostos, com estrangeiros, come com pecadores, e aí por diante, toda essa história, né? Jesus vai ao encontro de todos, não se importando se seria na sinagoga, no templo, nas ruas, nas casas, nas praças, no mar, dando a todos a mensagem de fé e a mensagem também de esperança. Então, em todos os lugares, esse anúncio é importante. Nessa atitude de Jesus, conhecemos o amor do Pai, e isso é boa notícia para nós. Experienciamos o amor de Deus através desses acontecimentos, né? Como vimos também no filme de ontem, né? Vamos passar aqui também, nós lembramos de Maria, já vimos que foi uma boa notícia, né? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus que ressuscitou é boa notícia para nós, caminha com a gente nunca pode esquecer disso, não estamos sozinhos, podemos ser abandonados pelo namorado, pelo marido, pela mulher, pelo filho, por quem quer que seja, mas por Deus a gente não é abandonado, Ele está sempre aí com a gente fazendo história. Padre Vitor Feller, ele diz que querigma é anúncio breve e alegre da nossa salvação. E que, para falar do querigma, podemos utilizar frase como: Ele está no meio de nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Jesus é o nosso Salvador. Então, a necessidade também que a gente tem aí de aprofundar esse querigma. Deixa eu ir para frente aqui. Aqui é o texto que a gente viu hoje, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos ao falar da fé em Cristo. Como poderão crer sem ter ouvido? Como poderão ouvir sem quem anuncie? Literalmente, sem alguém que proclame o querigma. E conclui, a fé vem da escuta, da pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. E por pregação se entende a mesma coisa que é o evangelho, o querigma. Por isso, a fé é uma semente, vocês a sementeira aí, né? É uma semente da graça que floresce somente na presença do terreno do querigma, no canteiro do anúncio, no coração das pessoas. Toda fé é uma flor florescendo no jardim aí de Deus. O texto, né, 10, 14 a 18, que a gente leu hoje de manhã, como poderão invocar aquele que não acreditaram? Como poderão acreditar naquele que não ouviram falar? Quem poderá ouvir falar se não tiver quem anuncie? E como anunciar se não forem enviados? E aí a gente diz, como são belos os pés de quem anuncia a boa notícia. Bate o seu pé aí no chão que você está e diz, como são belos meus pés, porque eu estou anunciando a boa notícia. Os meus pés já me levaram por muitos caminhos e me levará por muitos outros caminhos, porque eu acredito que essa boa notícia, ela precisa ser difundida. Que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele reina, Ele é Deus.
Deixa eu ver se tem só um pedacinho aqui, padre. Ou eu finalizo ali mesmo. Não, acho que é melhor finalizar ali mesmo. Ok. Então, gente, era isso. Muito obrigada, agradeço de coração. 10h45 já, o padre vai fazer os finalmente ali, né? Mas gostaria muito, muito de ter estado com vocês, da gente poder fazer isso de uma forma muito mais vivencial do que falada. Eu acredito que eles me chamaram aqui não pelo conhecimento em si, porque muitos outros padres, outros leigos poderiam falar muito bem desse assunto, mas com certeza me chamaram pelo meu jeito, às vezes, de conduzir todo esse conteúdo de uma forma mais leve, mais celebrativa, mais vivencial. Mas aí, com a chuva, né, não deu, enfim, foi o que deu para fazer. Agradeço de coração e levo vocês também comigo nesse grande abraço. Vamos nos abraçar para finalizar? Gratidão, gratidão, gratidão. Deixa eu